Uma pequena cidade é surpreendida por uma barreira invisível que os separa do resto do país, e sem saber o motivo, eles ficam presos sob um enorme domo. Por isso, hoje vamos assistir aos episódios 1 e 2 de Sob o Domo. Lembrem-se de que vocês podem apoiar o canal clicando no botão Seja Membro. Assim, vocês poderão se tornar membros do Planeta Resumo e ter acesso a várias recompensas como figurinhas, publicações exclusivas, saudações no final do vídeo e até escolher o próximo filme. Agora sim, vão lá se tornar membros do Planeta Resumo e vamos começar. A história começa quando nosso protagonista Dale está enterrando o cadáver de um homem. E ao mesmo tempo, o xerife conta para a dona de um restaurante que vai se candidatar novamente nas eleições. Em outro lugar, um casal está fazendo amor e apesar de estarem aproveitando o momento, Andy lembra ao Junior que eles não podem ter nada sério, já que ele vai voltar para a universidade em breve, o que gera uma discussão entre os dois. Depois conhecemos a nova editora do jornal O Independente, chamada Julia, que visita uma vizinha da cidade para obter informações sobre uma carga de propano que chegou à cidade nas últimas semanas. A idosa acredita que isso pode causar uma explosão e suspeita que o xerife é cúmplice disso, já que ele não deu muita importância quando ela fez a denúncia. Depois de enterrar o cadáver, Dale volta de carro e durante uma ligação conta que o homem morto não quis pagar sua dívida. E por isso tudo saiu do controle. Nisso, um carro da polícia o deixa nervoso e do outro lado, vemos que os policiais percebem que o carro dele não tem placa dianteira. Por sorte para Dale, nada mais acontece e pouco depois ele sofre um pequeno acidente em que seu pneu estraga bem no meio de um campo cheio de gado. Nesse momento, acontece um tremor em toda a cidade, então vemos todos os nossos protagonistas assustados sem saber o que está acontecendo. E segundos depois, uma rajada atinge o campo onde Dale está. Diante dos seus olhos, vemos uma vaca dividida ao meio e, ao se aproximar dela, ele descobre que há uma espécie de parede invisível que de alguma forma separa o local. Lá, um garoto chamado Joe se aproxima de Dale para oferecer sua ajuda porque viu o acidente dele. E também fica surpreso ao ver a divisão com a parede transparente. Ao mesmo tempo, os oficiais de polícia informam sobre uma falha nos sinais dos telefones. De volta ao campo, vemos que os pássaros e um avião pequeno colidem contra a parede de vidro. E fazem o possível para tentar parar uma ambulância antes que ela colida com essa mesma barreira. Um dos bombeiros sai correndo para ajudá-los, mas acaba batendo no vidro sem saber o que está acontecendo. A única coisa que está funcionando é a estação de rádio, onde Phil se sente sortudo por ser a única emissora no ar. E então, os oficiais se encontram com Dale para investigar o que está acontecendo. Assim descobrimos que a barreira de vidro também impede de ouvir o que as pessoas do outro lado estão dizendo. E quando o vereador James Rennie chega ao local, finalmente confirmamos que a cidade inteira está debaixo de um grande domo de vidro. Por outro lado, conhecemos Nori e Alice junto com sua filha Nori, que estão a caminho de um programa de reabilitação para a garota em Los Angeles, sem saber o que está acontecendo. De volta à barreira invisível, vemos Julia chegar para cobrir a notícia, e aí descobrimos que Dale é um ex-militar. Ao mesmo tempo, o vereador Rennie entra à força na estação de rádio para transmitir uma mensagem de emergência com a intenção de evitar mortes na cidade. Justo quando Junior tenta cortar os pulsos, mas ao ouvir o vereador, decide continuar vivo. Rennie pede para parar em todos os carros. E então, Caroline e sua família veem um caminhão bater na barreira invisível, exatamente no momento certo para frear a tempo. O problema é que do nada Nori começa a ter convulsões. Por sua vez, Joe volta para casa, onde sua irmã Andy pergunta sobre seus pais que ficaram presos do outro lado da barreira. Devido a tudo o que está acontecendo, o hospital está lotado, e é aí que vemos Julia chegando para procurar seu marido médico. Mas para sua surpresa, descobrimos que ele está há muitos meses sem trabalhar lá. Do lado de fora, vemos um grupo de militares e especialistas vestidos com trajes de proteção enquanto investigam. E ao mesmo tempo, Dale se aproxima de Andy para compartilhar um cigarro. O problema é que Junior os observa à distância, sentindo ciúmes. Nesse momento, Alice e Caroline chegam junto com sua filha, fazendo com que Andy fique ocupada cuidando dela, então Junior começa a perseguir nosso protagonista. Ao anoitecer, o xerife informa que muitos oficiais ficaram do lado de fora. E o vereador está preocupado com o negócio de propano que eles têm juntos, então ameaça o policial para que ele apoie tudo. Enquanto isso, Junior começa uma briga com Dale, porque acha que ele fez o delicioso com a sua garota. E no meio disso tudo, Julia aparece para acalmar a situação. Depois ela conta para Dale que não encontrou com o marido e oferece a casa dela para ele ficar essa noite. Mais tarde, Joe vai com um amigo investigar sobre a barreira invisível, mas de repente começa a ter convulsões, assim como aconteceu com Nori. E por outro lado, Andy chega em casa onde Junior a pega à força para fazê-la desmaiar, tomando o controle da garota. Até agora, 12 pessoas morreram na cidade, por isso todos começam a se preocupar. E a única coisa que podem fazer é ajudar uns aos outros enquanto o governo resolve a situação. Horas depois, Andy acorda em uma espécie de bunker onde Junior a mantém trancada. E com sua cara de psicopata, ele diz que vai mantê-la segura, neste lugar. Ela tenta escapar novamente, mas o garoto é mais forte e mais uma vez a deixa trancada nesse local subterrâneo.
Ao sair, vemos Reni chegando, que na verdade é o pai dele, e por isso Junior se oferece para ajudá-lo no que for preciso para sair dessa situação, já que ele não poderá continuar estudando porque sua escola ficou fora do domo. Enquanto isso, Julia chega em casa acompanhada de Dale. E através de um porta-retratos, ficamos sabendo que o marido dela, Peter, não é nada mais, nada menos do que o homem assassinado e enterrado pelo nosso protagonista, algumas horas antes. A jornalista diz que talvez o marido dela esteja desaparecido porque está traindo ela com outra mulher. E Dale finge não saber nada sobre ele, dizendo que gostaria de conhecê-lo em breve. Na cidade, a polícia continua investigando o que está acontecendo, chegando à conclusão de que talvez o confinamento seja parte de um castigo. Então, o xerife toca, por curiosidade, a barreira invisível e começa a contar para a oficial Linda que, há um ano, lhe propuseram um negócio suspeito. E é justamente aí que ele começa a se sentir mal. De repente, seu marca-passo explode e o policial cai inconsciente no chão enquanto Linda tenta conseguir ajuda. Mas os militares do outro lado não podem fazer nada a respeito. E assim termina o primeiro episódio. No episódio 2, vemos Dale batendo no marido de Ayulia em busca de informações e no meio de uma luta, acaba matando o homem com um tiro. Nisso, Ayulia acorda, entra no quarto para perguntar se ele está bem, porque ouviu ele gritar. Ele diz que não aconteceu nada de errado e pergunta sobre uma placa de identificação militar que perdeu no dia anterior. Preocupado porque talvez tenha caído durante a briga com o marido da jornalista. Por outro lado, o amigo de Joe lhe diz que deveria descansar depois de ter tido uma convulsão na noite anterior. E lhe conta que naquele momento ele falava sobre algumas estrelas rosas, o que parece estranho para ambos. No rádio, eles ouvem a frequência dos militares que falam sobre um domo, então Phil quer informar isso ao povo, mas seu companheiro não permite. No dia seguinte, Linda vai procurar Reni para contar que o xerife morreu na noite anterior. E ao mesmo tempo, a jornalista descobre que os militares do lado de fora receberam ordens para não dar atenção aos que estão presos. Então provavelmente a cidade está sendo alvo de um experimento. Por sua vez, Andy continua trancada no bunker, e quando Junior leva algo para ela comer, ela tenta escapar novamente, mas não consegue porque a porta principal está trancada, e devido à sua rebeldia, ele decide acorrentá-la pelo tornozelo. Ele confessa a ela que faz tudo isso porque acredita que a garota mudou de uma hora para outra, justamente quando o domo apareceu. E ele diz que não vai levá-la ao hospital para que ela não encontre Dale, já que sabe que ele é seu amante. Andy, você me amava? E quando essa coisa desaparecer, você vai fazer isso de novo? Para provocá-lo, Andy diz que está apaixonada por Dale e devido ao seu incômodo, Junior decide ir embora, deixando-a trancada em outro lugar. Reni descobre que o padre responsável pelo necrotério está drogado, então ele começa a ameaçá-lo, dizendo que vai arruinar o negócio que eles têm juntos. E o alerta que nada disso pode ser descoberto. Mais tarde, Linda chega ao escritório do xerife e se surpreende ao ver Reni lá, mexendo nas coisas dele, mas ele finge estar preocupado com o testamento. Assim, descobrimos que o policial deixou sua casa e todos os seus pertences para Linda, já que a amava como se fosse sua filha. Ao mesmo tempo, Julia chega à rádio e, ao ouvir a frequência dos militares, descobre que a cidade está debaixo de um domo. Por isso, ela assume o controle dos microfones e assim conta a verdade, deixando todas as pessoas da cidade preocupadas com o que está acontecendo. Em outro momento, o padre dá um jeito de se aproximar de Linda e, sem que ela perceba, rouba a chave da casa que ela herdou. Além disso, Joe e seu amigo veem que, do outro lado do domo, alguns cientistas estão fazendo testes na barreira invisível com uma mangueira de água. E quando o garoto toca essa área, descobre que a água passa para o lado de dentro. No rádio, eles ouvem que do lado de fora ainda não conseguiram identificar a origem ou o material do domo. Por isso, eles têm certeza de que os militares não são os responsáveis pelo que está acontecendo. Voltando para Junior, vemos que o garoto começa a seguir Dale até chegar a uma casa abandonada, onde o ex-militar encontra a arma com a qual matou o marido de Julia e que está descarregada. Ele também pega sua placa de identificação e nesse momento Junior entra para acusá-lo de ter feito o delicioso com Andy naquela mesma casa. Nosso protagonista não entende o que está acontecendo e os dois começam a brigar até que Dale quebra o nariz dele com socos. Por outro lado, o padre chega à casa do xerife para procurar um documento sobre o propano, e quando ele encontra, decide queimar, gerando um grande incêndio que sai do controle. Enquanto isso, Joe e seu amigo encontram um cachorrinho ao lado de metade de um corpo cortado ao meio pelo domo. E de repente eles notam um incêndio perto dali, então decidem correr até o local para investigar. Também, Linda é surpreendida por um de seus colegas que lhe entrega algumas armas longas para que estejam prevenidos porque a situação pode sair do controle a qualquer momento. Então, os oficiais contam que os bombeiros estão do lado de fora e a única forma de ficarem seguros é cuidando de si mesmos. Nesse momento, Dale aparece e juntos vão para a casa, mas o primeiro a chegar é Reni, que ouve o padre preso no incêndio pedindo ajuda. E quando os oficiais aparecem, começam a organizar os vizinhos para apagar o fogo, com a ajuda de todos. Julia também chega para cobrir a notícia, dizendo que faz dias que não chove e agora que estão presos, isso também não vai acontecer. Por isso, pedem baldes com água para ajudar nisso. Linda ouve o padre gritar por ajuda, então ela corre para resgatá-lo, enquanto Reni decide sair correndo. Rapidamente, Linda encontra o sacerdote desmaiado e dá um jeito de tirá-los de lá.
O problema é que outro policial descobre um tanque de propano no jardim da casa, e após alguns segundos ocorre uma explosão. Depois disso, vemos que os vizinhos colaboram entre si para apagar o fogo com baldes de água. Mas as chamas são altas e se espalham por todos os lados. Do nada, Rennie aparece com uma escavadeira para derrubar a casa e assim conter o fogo. No bunker, vemos Junior dizendo para Andy que matou o amante dela, mas ela não acredita que ele seja capaz de fazer algo tão terrível assim. E antes de ir embora, o rapaz lhe dá uma foto antiga dos dois para lembrá-la de quanto se amavam. De volta ao vilarejo, vemos o padre reagindo e Rennie o repreende por ter se arriscado e causado um incêndio. Mas o sacerdote consegue despistar Linda, dizendo que entrou na casa do xerife porque procurava um terno para seu próprio funeral. Então, todos os vizinhos começam a aplaudir Linda e o vereador em agradecimento por salvarem o vilarejo. E depois de um grande discurso, aparece um dos policiais enlouquecido que ameaça atirar, já que acusa todos de mentir, porque as coisas não estão nada bem. Esse oficial começa a atirar no domo sem saber que as balas ricocheteiam ao entrar em contato com as barreiras e assim acaba matando seu companheiro Fred. Por sorte, Dave consegue neutralizá-lo e o restante das pessoas fica totalmente surpreso com o que acabou de acontecer. Esse foi o capítulo 1 e 2 de Sob o Domo. Não se esqueçam de deixar o like, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.